Oi, boa noite. Meu nome é Thaís. Eu tenho 36 anos. Eu sou psicóloga há 10 anos, sou psicóloga clínica e tenho especialidade em TCC, terapia cognitiva comportamental. E sou cristã, sou casada, casei em fevereiro, faz pouquinho tempo. E é isso, hoje eu vim aqui a convite da minha amiga e tá sendo um prazer estar aqui com você. E aí, quando eu comecei falando aqui sobre os tipos de sonhos, né? Qual que você acha mais gostoso? O sonho dormindo, o sonho de padaria ou o sonho planejado? É esse sonho planejado, sabe? Quando a gente realiza, nossa, é muito gostoso também, sabe? Eu acho que é um dos melhores sonhos, porque daí desse sonho pode vir o que alguns chamam de propósito, né? O que alguns chamam de legado, que alguns podem até falar assim: ah, só era um plano que eu tinha em mente e fiz. Mas todo sonho ele tem sua relevância, é aquilo que nos impulsiona e nos leva para frente e nos fazem acreditar no amanhã, porque se olhar pelas circunstâncias de dificuldade, a gente desiste. E não é para Sim. isso que a gente veio, né? Fale você sobre o seu sonho. Então, Lude, eu sempre tive o desejo de perder a minha timidez, sabe? De ter habilidade para conversar com as pessoas, né? Quem me conheceu assim mais nova, na minha infância, na minha adolescência, até no início da fase adulta, via sempre uma Thaís tímida, quieta, que tinha dificuldade para se impor, para dizer um não muitas vezes, né? Como eu te falei antes, né? Eu também fui descobrindo que eu tinha até déficit de atenção, então tinha dificuldade às vezes de conversar, né? De me concentrar e isso tudo me atrapalhou. Durante muitos anos da minha vida, me travou para muitas coisas, sabe? Então, ao longo dos anos, eu fui me desafiando, sabe? Poxa, eu quero vencer isso, eu quero vencer a timidez, eu quero poder, olha, tá aqui falando com você. Eu precisei trabalhar muitas coisas em mim para poder estar aqui à vontade falando com você. Sim, tô um pouquinho nervosa porque não é uma coisa natural para mim, assim, é a primeira vez, né, que eu tô numa live. Mas muitas coisas foram me preparando, sabe? Para que hoje eu consiga falar bem, podendo tá aqui passando hoje até para as pessoas tudo que eu passei, né? Eu fui aproveitando, sabe, as oportunidades, né? E aí, até como eu te contei mais cedo, eu vi a oportunidade, né, de entrar para o teatro, de entrar para a dança, né? E todas as coisas que eram colocadas ali, os desafios, eu falava, eu vou enfrentar, eu vou falar. Até no 30 semanas mesmo, né? Hoje eu sou líder no 30 semanas, nesse programa, né, que a gente se conheceu, que é um programa de cura interior. Quando eu entrei lá também eu era toda na minha, ali fechadinha e tal. E lá eu fui também, como é que fala? Me colocaram também esse desafio de ir lá na frente e falar e dar lição e explicar para as pessoas e falar ali por meia hora, 40 minutos, falar no microfone, não era coisas que eu estava habituada, né? Então tudo isso que eu fui passando foi fazendo com que eu fosse perdendo a timidez, que era uma coisa que eu sempre senti, nossa, como isso me trava, sabe? Eu fui trabalhando também essa questão do déficit de atenção, porque o déficit de atenção, quem tem, sabe que é uma coisa que atrapalha muito. Você quer formular assim uma ideia, você quer
você não quer esquecer, você quer poder dominar alguma coisa, né? E você fica assim com dificuldade de se organizar, sabe, mentalmente, às vezes até no seu espaço mesmo, em casa, no trabalho. E aí eu fui aproveitando, né, esses desafios, né? Então, Thaís, você vai se apresentar, Thaís, você vai falar, Thaís, você vai fazer tal coisa. E eu ficava assim, meu Deus. O de início, né, era aquele baque assim de caramba, será que eu faço, né? E aí, ano passado foi o que eu te falei, né? Eu apresentei no teatro lá da Igreja Batista Coinonia, né? E aquilo ali para mim foi uma coisa assim de realização pessoal mesmo, de ficar assim, caramba, olha aí, você consegue, você é capaz de decorar falas grandes, você é capaz de falar para um público, né? Que depois a gente ficou sabendo que foram 2.000 pessoas, né? Que estavam lá presentes e online também. Lud, se eu estiver falando muito, tá? Você pode. À vontade. Mas é isso, né? Então, todas essas coisas eu fui aceitando, sabe? Eu fui aceitando todas esses desafios. E são desafios que eu falei, cara, eu quero abraçar esse desafio, porque isso vai fazer com que eu possa me olhar depois e falar assim, essa é a Thaís que eu tenho orgulho, sabe? Aquela que um dia foi tímida, que um dia foi quietinha, né? Porque não sabia como demonstrar, como ser ela mesma, sabe? E que, então eu sempre almejava, sabe, desde criança, eu tinha esse sonho de, poxa, eu quero, sabe, falar naturalmente, poder expor a minha opinião, as minhas ideias e mostrar que a minha personalidade também, sem medo. É isso, é sem medo, né, de julgamento, né, o que as pessoas vão pensar de mim, e aí, uma coisa que eu acho muito legal também de falar é que eu fiz terapia também, eu fiz fono, né? Eu tenho que agradecer a todas essas pessoas que passaram pela minha vida que também me ajudaram a enfrentar tudo isso, né? De ter, como é que fala? De ter trabalhado ali a minha timidez, o meu déficit de atenção também, eu vou falar desses dois, né? Porque era o que me travava, sabe? Para muitas coisas que eu gostaria de fazer, de realizar. É isso. Então, eu fui passando também por esses profissionais. Eu acho que a gente não alcança nada sozinho ou só vendo um vídeo. Eu acho que a gente precisa de profissionais, a gente precisa de amigos, né? Você é uma amiga que super me incentivou a estar aqui. É, eu é que posso, assim, que tenho até que me desculpar, porque, nossa, você me chamou tanto, e eu ficava assim, e tal, mas eu precisava ainda trabalhar muitas coisas em mim. E hoje eu tô aqui falando com você, tô super feliz, você é uma querida, você é muito especial na minha vida, viu, Lud? Você é maravilhoso. Eu quero aproveitar aqui, né, já falar tudo isso. Mas é isso mesmo, gente. Quem disse que na vida não terá desafio, né? Para tudo que a gente for fazer, vai ter uma questão que a gente vai ter que trabalhar e melhorar. Vai ter um momento que a gente vai ter que olhar para dentro, e aí, às vezes, olhar para dentro pode falar assim, pode vir aquelas vozinhas assim, não, você não é competente, não, você não é para isso, você é isso, aquilo, outro. Mas você tem que ter um foco. E quando eu falo de sonho, é para você ter algo que você tem que ter foco, algo para que você possa olhar e falar assim, cara, é isso que eu quero e é nisso que eu vou alcançar. E ter o olhar, ter aonde ter o que olhar, né? Por exemplo, muitas vezes a gente vai ouvir pessoas falando assim, deixa isso pra lá, teatro, você vai se expor, vai pagar mico, essas coisas assim. Como se isso fosse a única coisa, né? Não é a única coisa de tudo que pode acontecer. É um aprendizado, você teve que se desarmar, você teve que se rever e olhar assim, cara, é isso que eu quero mesmo.
eu posso fazer, eu posso chegar. E foi o que fez a diferença. E não tem nada, eu vejo assim, não existe nada nessa vida que não seja desafiador. Para você fazer uma faculdade é desafiador, você vai sair do ensino médio, depois você vai ter uma outra forma, aí tem trabalho, e aí eu vejo assim, o meu calcanhar de Aquiles foi o que eu vou ser na vida? Porque eu queria ser um pouquinho de tudo, e acabou que eu não fiz muito de nada. E aí acaba que a gente fala assim, gente, a gente depois fica perdido. Cara, mas o que eu quero ser? Eu quero fazer um pouco de tudo, mas aí a gente tem que ter foco. E às vezes o sonho é o melhor foco, a melhor forma da gente poder seguir, né? É claro que assim, o sonho é aquilo que vai te inspirar, né? A olhar para frente e fazer algo a mais, algo diferente, algo novo, e vai te inspirar a se distanciar dos medos, né? Porque para isso você tem que abrir mão do medo para poder fazer algo diferente. Senão a gente fica paralisado mesmo. Eu vou só desativar aqui os comentários só um pouquinho. E aí a gente pode ver que assim as coisas vão mudando com o decorrer do tempo. A gente vai se sentindo mais à vontade, mais pertencente e com uma permissão mais alta para conquistar as coisas, né? E conte aí, como você percebeu que qual foi a sua diferença depois desse sonho realizado e qual a diferença que você acha que fez no seu ambiente, nas coisas que você fazia antes? É, então, eu percebia, o que me motivou era justamente situações em que eu ficava travada, né? Eu queria poder. Eu sempre tive problema com gagueira. Isso me deixava muito. Como é que fala? Me deixava. Eu esqueci a palavra, não é sensível, mas eu ficava constrangida às vezes, e isso passava até uma falta de credibilidade, né? Assim, nossa, ela tá gaguejando, parece que tá mentindo, sei lá, alguma coisa assim. Até no meu trabalho, né? E aí eu ficava assim, poxa, isso tá me incomodando, né? Isso é uma coisa que eu quero mudar isso, né? Não que eu, não que às vezes eu não repito algumas sílabas, né? Acontece. Quando eu era criança era muito pior. Só que eu fui trabalhando, né? Eu lembro que eu fui na fono e eu falava para ela, nossa, eu quero muito poder ter essa facilidade, sabe? De me expor e tudo mais. Na época eu tinha. Isso me deixava com uma autoestima muito baixa. Então, poder me desenvolver, sabe, ver o meu crescimento, mesmo que fosse assim, um passinho de formiguinha, eu sabia que eu não estava parada. Porque é muito ruim quando você olha e fala, nossa, eu quero melhorar numa coisa, e aí para nisso, né? Assim, nossa, eu tenho um sonho, né? Eu quero ter uma habilidade nisso, eu quero ser a melhor, né? Em determinada coisa. E aí fica nisso. Eu só quero ser a melhor, eu não sou, e pronto. Estagnou, né? Aceitou que não é e pronto, acabou. E não, né? Eu fui lá, eu estudei, eu ficava, né? Eu fazia fono, e aí eu ia para casa e ficava treinando, treinando, treinando. Até que eu comecei a ver a diferença, né? E é aquilo que eu te falei, eu também, quando eu era desafiada a me expor, eu ia lá e ficava assim, agora eu vou colocar em prática aquilo tudo que eu aprendi. Eu vou fazer bem feito? Não necessariamente, não vai ser do jeito que eu gostaria. Por quê? Porque eu ainda estou no processo. Só que cada conquista, assim, que foi acontecendo, sabe, foi dando um gostinho tão bom de caramba, eu tô conseguindo. Eu já não sou mais aquela Thaís de alguns meses atrás, eu tô conseguindo avançar, sabe? Então, cada passo que eu dava, que eu via assim uma melhora, e até as pessoas comentando, né? Nossa, como você tá indo bem, isso também incentiva, né? Isso dá um gostinho. Então, isso tudo foi me incentivando a agora eu quero mais disso.
Vicia, vicia, né? Eu agora quero mais isso, eu quero mais. E aí eu ia me desafiando mais, eu ia me exercitando mais, eu ia, sabe? E nada melhor que um vício que te leva a crescer e se desenvolver, né? Sim, Porque às vezes as pessoas se anestesiam com algumas coisas na vida e perde o feeling da coisa, sabe? Porque você vai ficar anestesiado por um tempo, por umas horas ou por alguns dias, mas aí você não aproveitou a essência como um todo, tudo aquilo que você deveria ter aproveitado, né? E olhando assim, é muito, é assim, eu aqui na live, eu sou muito de falar, né? Parece que tô tranquila. Agora, bota o microfone na minha mão. Gente, aí eu desapareço. Sempre temos alguma coisa nos desafiando a ter que driblar esse medo. É desse modelo, falar em público, ler em público, misericórdia, não fala isso para mim que acaba comigo. Mas é assim mesmo. É um dia é. você consegue fazer live, outro dia você vai para o teatro. A primeira vez que me deram o microfone, eu lembro que foi numa aula. Nossa, eu ficava assim, tremendo, a boca, assim, tremendo. E hoje não, se eu pego no microfone, eu fico. É, e é assim mesmo. E o sonho, ele vai fazendo com que a gente amplie o nossa referência, né? Ontem você não conseguia falar no microfone, já consegue fazer uma apresentação, já consegue fazer uma live, e aí vai crescendo, e vai se desenvolvendo, vai se desempenhando, e aí a gente fica muito mais próximo daquilo que a gente almeja. E eu acho que o ponto vital, assim, para o sonho, por isso que eu falo muito na realização do sonho, é por esse objetivo, que a gente não se perca dos sonhos, porque, como formada em psicanálise, nos meus atendimentos, eu vi muitas das pessoas que eu atendi, elas não sabiam nem quem era e não sonhava mais. E isso é até das formas da gente descobrir se a pessoa está com depressão ou não, porque elas não sonham mais. A pessoa, quando ela está em estado de depressão, ela não consegue ver nada além daquela situação, daquele momento que ela está passando. Falo isso com experiência própria, porque já passei por diversas vezes por esse caminho torto aí, triste e difícil, mas existe vida depois da depressão. E aí a gente tem que dar passos, tem que criar manejos, tem que criar maneiras multifuncionais, porque não é só uma coisa que vai ajudar, são muitos fatores que vai ter que estar ali colaborando para que a gente saia desse escuro. E eu vejo o sonho como a luz no fim do túnel. É aquilo que eu posso olhar e a cada vez que eu estou me aproximando, maior fica essa luz, maior fica o espaço onde eu posso olhar e fazer o meu melhor. O que você acha no quesito do sonho com relação aos seus pacientes? O que você pode falar a esse respeito? Ou, se quiser, né, falar sobre isso. Sim, sim, posso falar. Eu recebo algumas pessoas que têm essa dificuldade de alcançar, né? Como eu estava falando, às vezes a pessoa ela tem um sonho e ela para aí. Ela fica, como eu não sou, né? Ah, eu quero ser melhor. Eu vou dar um exemplo aqui. Ah, eu quero ser a melhor no vôlei. E como eu não sou, então eu desisto, porque às vezes dá muito trabalho. E aí é como você falou, às vezes a pessoa tem depressão. Só que eu sempre falo com os meus pacientes, tá, mas para você chegar aonde você quer chegar, que habilidades você vai precisar ter, né? E aí eu peço para a pessoa falar, quais habilidades você precisa? Ah, eu ainda preciso, né, saber sacar, ou saber. Eu não sei todos os termos do vôlei, mas assim. Então a pessoa pode começar, ou então às vezes a pessoa tem medo, né, de entrar ali na quadra e, sei lá,
não gostarem da forma como ela está jogando, então você pode comprar uma bola, começa treinando em casa, começa treinando ali é, é, os toques ali na bola. De alguma forma você precisa começar, né? Começa ali com amigos que você sabe que não vão te julgar, que vai fazer um jogo que vai ser um jogo mais simples. Ou então, começa indo ali numa escolinha, vai indo de vez em quando para você ver como é que. Sabe, você tem que começar de alguma forma, né? Então, assim, só que você precisa dividir. Não dá para ser o melhor ou melhorar em alguma coisa sem começar de algum lugar, né? E aí eu sempre tento dividir com a pessoa, tá? Vamos dividir aqui isso que você quer melhorar, né? Então, às vezes acontece também de aparecer alguém que, eu quero simplesmente ser uma pessoa organizada, justamente por conta do déficit de atenção. Tá, então vamos dividir, né? Ou então, eu quero passar num concurso, né? Eu não posso garantir que a pessoa passe num concurso, mas eu posso ajudar a pessoa a estudar mais, a melhorar a organização dela com os estudos, né? Então a gente vai dividindo, sabe? Porque quando a gente olha para o que a gente almeja, nossa, é muito grande, eu não tenho nada para chegar lá. Realmente, inicialmente a gente, né? Tanto que é um sonho, é alguma coisa que você olha assim, né? A gente chega, brilha os olhos assim, nossa, é aquilo que eu quero. Tá, mas para chegar lá você precisa, o que você precisa fazer? Então vamos ver aqui o passo a passo, e vamos começar um passo de cada vez, e aí a gente vai fazendo um plano, sabe? Plano de ação, assim. Então, então essa sessão a gente vai trabalhar isso, isso e isso. E aí, numa outra sessão, depois que você tiver dominado isso, aí a gente vai trabalhar isso, isso e isso, sabe? Então, assim, eu vou junto com o paciente, né? Trabalhando o emocional dele e também dando dicas de como que a pessoa pode se organizar para ela poder alcançar o sonho dela. É isso. E o sonho, né? Quando a gente coloca. Alguns vão colocar nome de meta, de plano, né? O meu plano de vida é tal. Né? Ele vai precisar de meta, vai precisar de objetivo, vai precisar de ter um percurso a percorrer, algumas coisas que eu vou ter que aprender ali no meio do caminho, né? E aí, com base naquilo, conforme ele vai se enchendo daquelas informações, ou seja, conhecimento, ou uma habilidade que vai precisar ter que se adaptar mais, ele vai tornando mais forte e mais próximo daquilo que ele almeja. E isso, muitas das vezes, as pessoas acham que é um estalar de dedo assim, ó, não, as coisas vai acontecer. E não é, né? O sonho, ele precisa de suor, lágrima, esforço, sacrifício, nada é fácil, nada vem fácil. E se vier fácil, a gente não valoriza, né? Quanto que você precisou passar para você estar hoje galgando os seus objetivos, né? É complicado, não é complicado, né? Eles falam que a gente não pode falar essas palavras, é desafiador, mas todo desafio te leva a conquistas. E eu também vejo que, assim, a gente vai dando passo a passo e é muito bom e relevante a gente comemorar cada passo que é dado. Porque às vezes a gente não valoriza aquilo que precisa ser feito e acaba que se perde. Aí a gente começa assim, não fiz nada, não fiz mais que minha obrigação. E não é. Se você colocou uma meta, você cumpriu, comemore. Comemore. Eu quero emagrecer, fiz a meta de perder X quilos por tanto tempo, mas eu consegui bater minha meta, a minha primeira meta. Comemore. Consegui ir numa festa e não comer docinho. Comemore. Porque isso vai te estimular, vai te gerar os hormônios, né? Mexe também questões hormonais, que vai te dar o prazer de você continuar dar mais um passo.